Olá, eu sou o Luffy Steffen. Eu sou Nilson Xavier. Estamos de volta para mais um programa vibrante, falando dessa cultura das novelas clássicas. E vai ser bem vibrante mesmo, porque hoje nós vamos confrontar dois clássicos da teledramaturgia brasileira. De um lado, o Luffy representando qual novela? Dancing Days. E eu representando Água Viva. Na verdade, representando não, defendendo cada um as suas partes. Por que a gente teve essa ideia mesmo, Luffy? Porque... Aliás, por que a gente tá de óculos de sol mesmo, Luffy? Os óculos de sol são uma homenagem a Dancing Days, que tem essa coisa da cultura noturna, meio clubber, meio disco, que algumas pessoas usavam na boate. E ao mesmo tempo homenageia Água Viva, que é uma novela ensolarada, né? Então a gente tá ensolarada pelo não mútil? Pelo não mútil. E a gente resolveu fazer esse programa porque a gente verifica que entre os fãs das novelas existe um pouco essa rivalidade, né? Tem gente que gosta mais de Dancing Days, tem gente que gosta mais de Água Viva, e aí fica uma guerra, uma rixa, né, entre os fãs. E essa rixa é alimentada primeiro porque as duas novelas foram exibidas seguidamente, né, uma após a outra. As duas novelas, elas são as duas primeiras novelas do Gilberto Braga em horário nobre da Globo. Exato. Então elas têm de fato algumas coisas em comum, apesar de serem obras totalmente distintas. E recentemente elas ficaram aproximadas de novo, porque o canal Viva reprisou ambas as novelas, só que ao contrário, né? Primeiro passou Água Viva e na sequência passou Dancing Days, né? Ao contrário do que foi na época original. Ambas foram lançadas também em box, né? Para quem quiser DVD. Então tem essa cultura das duas novelas, né? Tem gente que defende uma, tem gente que defende outra. As pessoas usam muito o argumento, porque Dancing Days tem uma barriga na história, mas Água Viva também tem, a gente vai falar disso daqui a pouco. Tem aquelas DRs intermináveis. E eu sou mais fã de Dancing Days. E eu sou mais fã de Água Viva. Por isso, cada um vai defender uma novela. E você, qual é a sua preferida? Depois vocês comentam aí no vídeo. Deixem seus comentários. Mas o importante é a gente perceber de cara assim, algumas diferenças, né? Com uma questão técnica que você falou. Acho que a questão técnica, primeiro, é o que mais salta aos olhos, né? Do que se trata a questão técnica? É que o estilo de direção de Dancing Days, ele remete a um estilo antigo, das novelas antigas da TV Globo. O que isso quer dizer? A Dancing Days, ela tem aquela cara de novela antiga. Eu falo exatamente da fotografia, da iluminação, dos cenários ainda muito pequenos, muito closes, né? O que era o apartamento do Alberico, pelo amor de Deus, apartamento apertado. E tem um jeitão, às vezes, de novela mexicana ainda, né? Tem isso também, uma coisa meio over, meio cafona, talvez. Então, a Água Viva já é mais moderna, né? Exato. Outra coisa também que eu acho muito importante falar nesse quesito, Luffy, é que as cenas externas de Dancing Days, elas eram muito ruins de captação. Precárias, o som era ruim, a qualidade da imagem era ruim, porque era a iluminação do dia. Diferente de Água Viva, que já apresenta um grande avanço nas captações de exteriores, né? O que a gente percebe é que parece que a Globo meio que inovou com a virada da década de 70 para a década de 80. A Globo deve ter adquirido novos equipamentos, né? Modernizou o seu aparato e apresentou uma novela com cara mais moderna. Essa é a ideia que a gente abrindo tem. a década, né? Porque Dancing Days é de 78, né? Uma novela já do final da década de 70 ainda está carregada de alguns vícios e ranços da época. Exato. Quando a Água Viva entra, logo no começo de 1980, meio que abre a década, né? Para uma coisa mais, uma tecnologia mais avançada. Sim, uma qualidade uma melhor, imagem melhor, né? mais Exato. limpa, né? Isso também tem a ver um pouco com a direção também, né? O Dancing Days foi a última novela dirigida por Daniel Filho, quer dizer, era para ser, né? Depois ele voltou dirigindo Brilhante. A última novela da década de 70. Mas de qualquer maneira o Daniel Filho trazia também um pouco um estilo de direção mais antigo ainda, né? E já a Água Viva é dirigida por uma dupla que estava meio que nova, sangue né? novo, Paulo Biratã e Roberto Thalmann. Que viriam a dirigir juntos várias novelas depois, né? Exato. Então tem essa mudança de direção também. E o próprio Daniel Filho assume que Dancing Days era uma novela com algumas características de velharias que ele fala, né? A novela, para começar, a sinopse era muito um dramalhão quase mexicano, né? Que tinha até o título de A Prisioneira, né? Exato, era uma ideia de Janete Claire. E aí no livro dele ele conta que ao ver a sinopse, ele e o Gilberto Braga falaram, bom, tem muita velharia, muita cafonagem, vamos tentar fazer uma coisa vamos colocar coisas modernas. Aí eles inseriram a coisa da asa delta, né? Do voo livre, que é o esporte que o Beto pratica, e o grande lance que foi a coisa das discotecas, né? Que estavam começando a explodir, pelo menos no Brasil, e então eles trouxeram para a novela isso, e por isso a novela também foi batizada de Dancing Days, né? Exato. Uma modernizada. Aliás, acho que é a primeira novela da Globo com título em inglês, será?
Até Eu então acho que não se sim. usava, né? Não se É usava. engraçado isso também. E tem boa- essa questão do título em inglês ser uma referência à boate que o Nelson Mota Isso. teve em 1976. Isso, a famosa discoteca The Frenetic Dancing Days, Dancing que Days. tinha existido em 76, tinha fechado. Quando a novela estreou com o nome de Dancing Days, ele reabriu a boate, só que no Morro da Urca, né? Exato, E aí no era outro local. uma outra coisa. E o nome da discoteca, né, The Frenetic Dancing Days, é citado na música Tigresa, que foi lançada, a música do Caetano Veloso, que ele gravou no ano anterior, em 1977. Ele e a Gal Costa gravaram, inclusive foi tema da novela Espelho Mágico, anterior a... E na novela Dancing Days, a Gal aparece e canta essa música também, Canta. né? Numa festa na casa da Júlia, lembra que ela aparece? Sim. Aí as pessoas começam a pedir, ai Gal, canta isso, canta aquilo. Aí a Gal canta várias músicas, entre elas Tigresa, né? Exato. Que teria sido uma homenagem do Caetano a várias musas, entre elas a própria Sônia Braga, né? Que ele fala, ela me conta que era atriz e trabalhou no Hair, né? Exato, No caso da no Sônia. caso da Sônia. Então, sim. Mas então as novelas têm essas diferenças. Dancing Days tem um aspecto um pouco mais arcaico e Água Viva mais moderna. O que mais você diria de diferenças? De diferenças... Bem, eu acho que aí a gente pode falar um pouco das tramas, né? É verdade. Porque enquanto Dancing Days, vamos dizer assim, que o ponto de partida da trama foi a ideia da Janete Claire, a prisioneira, Sim. Já em Água Viva, o Gilberto Braga usa como ponto de partida um musical da época que estava fazendo muito sucesso, que era Annie, né? Que era sobre a menininha órfã. É verdade. Que no caso da novela era a personagem da Isabela Garcia, né? Tinha essa coisa, né, do Annie, que é uma trama importante, embora eu acho que essa trama na história, pra mim, era meio chata. Na verdade, a Maria Helena, a personagem da Isabela Garcia, ela unia todos os núcleos, né? É verdade. Porque ela era uma personagem que passeou em casa. entre os núcleos, porque ela precisava de um lar. De um lar, ela foi de casa em casa. Ela precisava de um lar, então de fato ela passeou entre os vários núcleos da novela. Talvez isso justifique uniu todos os núcleos. É verdade. Mas o que eu acho interessante nas duas novelas, sendo de Gilberto Braga, é que o Gilberto sempre foi, até hoje, né? Depois isso perdeu um pouco, mas ele sempre foi craque em criar heroínas femininas fortes, né? Desde das novelas das 6 dele, ele já tinha heroínas femininas, né? Não era um autor que buscava personagens principais masculinos, né? Ele dava força para as mulheres. Que é uma herança dos melodramas de Hollywood, que ele também é fã, né, como bom cinéfilo. E também de literatura clássica, Balzac, exato. Sidney Sheldon, que também é uma fonte forte pro Gilberto Braga. Então ali a gente vê que tem duas heroínas que têm algumas semelhanças e diferenças. No Dancing Days a gente tem a Júlia, que é uma mulher batalhadora, porque ela começa saindo da prisão, então ela tem o desafio dela é dar a volta por cima, reconquistar o amor da filha e ser aceita na sociedade, porque ela era considerada uma marginal, né, inclusive pela irmã. Exato. Então esse é o duelo da Júlia, ela tem que dar a volta por cima. Então ela se torna uma mulher, né, numa certa altura da novela, que ela vira uma espécie de puta, né? Porque ela quer dar em cima ela quer ficar rica, né? Pra conseguir os objetivos dela. Então ela meio que se prostitui. No Água Viva é um pouco parecido. A gente tem a Lígia, que não é exatamente uma a Lígia não é como a Júlia. A Lígia tem um outro perfil. A Lígia, ela é uma mulher que veio de baixo, mas ela é uma mulher carreirista, acima de tudo, né? Uma mulher interesseira, uma mulher carreirista. Você pega pesado também com a Lígia, né? Mas ela é carreirista, ela se casou, ela tá no segundo casamento, mas ela está muito interessada em manter um status de classe média alta, entendeu? Não, e aumentar o status dela. E ela abdica do amor dela pelo Nelson, quando fica sabendo que o Nelson é pobre, porque ela não quer isso para a vida dela. E aí ela vai ficar com o Miguel, que é o irmão rico. Que é o irmão rico. E esse perfil da mulher que abdica do amor pelo dinheiro é muito recorrente na obra do Gilberto Braga, né? Praticamente toda novela tem, né? Logo depois, Corpo a Corpo, tem a Lúcia Gouveia, que é o mesmo perfil, a Maria de Fátima, de Vale Tudo, é o mesmo perfil. Então é um perfil de personagem que vai se repetir em várias novelas. É verdade. E em Água Viva ela é simplesmente a protagonista da novela, né? A carreirista que abdica do amor
em troca do dinheiro, é a protagonista da novela. A primeira vez que ele usa isso como protagonista. E isso, vale lembrar, foi muito criticado na época, né? Então tem uma famosa entrevista do Gilberto Braga para a revista Playboy, em 1980, na época que a novela Água Viva estava terminando. E aí o Rui Castro, que é o entrevistador, pergunta para ele por que a Lígia mudou? Ela era mais carreirista, depois ela fica mais humana. Ele falou, então, aí o Gilberto responde, eu gosto de heroínas putas. Ele fala essa palavra. Então ele fala, a Júlia, por exemplo, tinha uma época que virava puta. E a Lígia, eu sempre quis que ela fosse essa mulher que é ambiciosa, mas o público não gosta, o público é mais moralista. Então o público rejeitou a Lígia num certo momento porque achou ela muito carreirista. Então rejeitou. Mas o Gilberto fala na entrevista de Água Viva que ele gosta muito da Lígia, mas que o público não gosta e que ele recebia cartas e mais cartas do público gostando da Sueli, que é a personagem chata da novela. Que era a pior personagem da novela. As pessoas queriam que o Nelson ficasse com a Sueli. Ah, não, pelo amor de Deus. A Sueli é insuportável. Eu não sei como a Ângela Leal conseguiu levar adiante aquela personagem. Não, ela fez muito bem. Ela fez super bem. A personagem é chata. Mas a personagem é horrível. E ele fala, eu não gosto da Sueli. Eu acho a Sueli chata pra caramba, embora eu adore a atriz, né? Ele fala, mas eu curto mesmo a Lígia. Mas o público não curte a Lígia porque a Lígia é uma putona. Mas olha só, mas é muito fácil pra Lígia ser... tornar-se uma pessoa boa ou humanizar-se depois de rica, né? Aí é fácil pra todo mundo, porque né? depois que o Miguel morre, ela herda tudo, aí ela pode ficar com a nossa vontade. Ela ficou rica, né? Ela ficou rica, realmente. Foi um bom investimento. Assim como a Júlia também ficou rica depois que casou-se com o Birajara. Mas depois ela fica sem nada, o Birajara não deixou nada pra ela, né? Porque a partir do momento que ele rompe com a Júlia, ela não tem mais de onde tirar dinheiro, ela começa a vender as coisas da casa, lembra? Sim. Mas aí ela já está posicionada, né? Já está vingada, ela inclusive. Tem um status, ela já tem um status. Mas enfim, de qualquer forma eu gosto muito dessas heroínas do Gilberto, eu acho que ele sempre se caracterizou por essas heroínas femininas fortes, né? Heroínas femininas é ótimo, né? Tanto em Corpo a Corpo, a personagem da Débora Duarte, que também é muito interessante, da Glória Menezes, a própria Lúcia Gouveia, da Joana Fon, em Vale Tudo. Quem se destaca são todas as mulheres. É a Celina, a Odete, a Heleninha, a Solange. E você falou nisso. E você falou nisso agora, eu me lembrei de algo bastante interessante, que é verdade, os personagens masculinos do Gilberto Braga, eles sempre são geralmente... São menos interessantes. São menos interessantes, como na própria Dancing Days, o Kaká é um personagem horrível. Acho que é o pior personagem masculino, os dois piores personagens masculinos, olha eu defendendo a Água Viva, os dois piores personagens masculinos de Dancing Days, do Gilberto Braga, estão em Dancing Days, que é o Kaká e o Birajara. Não, também você tá pegando pesado. O Birajara, depois que a Júlia se casa com ele perde totalmente a função da novela. Ele fica obsoleto. Totalmente perde a função da novela, dava até pena de ver as cenas do Ari Fontoura, um ator tão bom, fazendo aquelas cenas ridículas do Birajara na novela. De qualquer forma, assim, eu entendo o seu lado, mas eu acho que ambas as novelas, tanto Dancing Days quanto Água Viva, tem personagens que marcaram, né? Exato. Então, Dancing Days, por exemplo, eu gosto muito do Alberico, acho que é um personagem muito legal. Muito legal. A Alzira também, da Gracinda Freire, é uma personagem que rouba muita cena. E uma outra personagem que eu sei que você curte muito é a Áurea. A Áurea é ótima. Yara Amaral, né? Yara Amaral. E foi o começo dela na Globo, né? A primeira novela. Não foi a primeira novela, ela já havia feito... Ela fez Irmãos Coragem, sabia? É verdade. Eu esqueci que ela fez Irmãos Coragem. Ela havia feito poucas. Ela havia feito poucas novelas. Ela contracena com o Cláudio Marzo, né? Ela era uma mulher rica. É verdade, eu não lembrava disso, Mas em Dancing Days ela se consagrou, né? Ela se especializou depois em papel de mulheres neuróticas, né? Que ela fazia muito bem. Anos Dourados, Fera Radical, Sol de Verão, né? Mulheres parecidas. Sonha Mais, um pouco destrambelhadas, assim. Mas aí a Áurea se destacou, foi um grande destaque da novela. E no Água Viva a gente tem alguns personagens maduros também interessantes, como a Stella Simpson, né? Stella Simpson, que é maravilhosa, que é a melhor personagem da Tônia Carreira, a personagem que ela mais gostava, ela declarou isso várias vezes, é a personagem que ela mais gostava. Uma personagem muito boa, muito interessante. Gosto muito daquele trecho que ela tá vestida de palhaço e ela encontra o cara que é um cara que quer dar um golpe, né? Que é o John Herbert, fazendo uma participação especial. Isso. Então temos Tônia Carreiro, o que mais que você destaca aí na Água Viva? É aí que entra o que eu estava querendo te falar antes dos personagens masculinos. A Água Viva tem bons, pelo menos o protagonista masculino é bom, que é o Nelson Fragonard. Eu prefiro o Miguel, personagem. Mais do Miguel. O Miguel também é interessante, só que o Miguel morre, né? Logo antes da metade da novela ele já morreu. Mas o Nelson é um personagem muito interessante, porque o Nelson ele era um bom vivão, um playboy, um cara que vivia de renda, que era
esportista que era campeão de pesca submarina, não sei o que, cercado de belas mulheres, que de repente perde tudo, é roubado por um amigo, perde tudo, e aí vai ter que reconstruir a sua vida do zero, vai morar no barco que ele tem, aí ele monta uma agência de viagens e tal, mas é um personagem muito legal justamente porque a novela acompanha toda essa trajetória dele, toda essa ascensão dele pelo trabalho, né? É aí o contraponto com a Lígia, que quer ascender por interesse, com um casamento com um homem rico. Interessante o que você falou. Então, no caso da Água Viva, a gente pode comparar de certa forma com o Vale Tudo, porque ali no Vale Tudo é a mãe e a filha, onde uma vai pelo trabalho, que é a mãe, e a filha pelo arrivismo. Exatamente. E a Água Viva seria esse casal central. Só que assim, a Raquel parece que é mais assim que a subida, da ascensão da carreira dela, da vida dela, parece mais é muito explícito o contraponto contra a Maria de Fátima. É mais como se ela estivesse querendo se vingar da própria filha e mostrar, não, eu posso vencer com o meu trabalho. E também porque em Vale Tudo eu acho que o mote da novela era a pergunta, vale a pena ser honesto no Brasil? Exato. Então a filha achava que não, a mãe achava, vale sim. Exato. E no caso do Água Viva não é isso. Não é tão marcado, entendeu? No Água Viva é mais sutil. É o romance. E no Vale Tudo não, tanto que o romance da Raquel com o Ivan não é a coisa mais importante da novela. É a questão política e econômica. Então, por isso que eu acho que o Nelson Fragonard é um dos melhores protagonistas, talvez o melhor protagonista masculino do Gilberto. Eu acho que o Felipe Barreto ganha nessa. O Felipe Barreto é um personagem muito bom também. É muito bom, é verdade. Porque ele é o personagem, ele é o protagonista absoluto da novela, né, na frente da Márcia. Mas eu gosto muito do Nelson Fragonard. E eu gosto muito também da Lourdes Mesquita. Que era muito... Não, a interpretação da atriz eu acho fantástica, a Beatriz Segal fazendo a Lourdes Mesquita. Eu gosto muito dela. Sabe por quê, Luffy? Porque ela não é aquela vilã clássica que passa a novela inteira fazendo maldades. A grande maldade dela foi tentar chantagear a Janete, a personagem da Lucélia Santos, que ela não queria ver casada com o filho dela, o Marcos. Ela chantageia a Janete, ela disse, se você não largar o Marcos, eu entrego o seu pai, que é um contrabandista, eu entrego ele para a polícia. A Janete, então, dá um grande... passa um chapéu, né? Dá um chapéu. Dá um chapéu na Lourdes. Dá uma rasteira, né? Dá uma rasteira na Lourdes, e ela vai ela mesma, a polícia entrega o próprio pai. Que é uma cena ótima. Que é um trecho muito interessante, né? Um trecho inesperado. A Lucélia tá ótima, né? Gosto dela nessa novela. Ela e o Fábio. Aliás, ela e o Fábio Júnior tinham uma química nesse momento. Nossa, maravilhosa. Porque eles já tinham feito seriado Ciranda Cirandinha, fizeram a Malu Mulher, fizeram um caso especial, Romeu e Julieta. Fizeram Romeu e Julieta, num caso muito bonito. Era um par romântico que já havia sido bastante testado antes, né? E funcionava super bem. Era um casal com muito carisma, né? Marcos e Janete tinha muito carisma. E esses atores funcionavam. Assim como o Lauro com Glória Pires, Lauro com Lídia Bronde, eram casais que funcionavam na época, casais jovens, né? Eu não acho. Você não acha? Eu não acho que o Beto funcionava com a Marisa, tanto que eles... Assim, é um casal muito bonitinho, assim, é um casal bonito, né? Mas tanto que eles gravaram aquela música que era tema de João e Maria pro Fantástico, ficou lindo, é lindo de ver. Mas eu quis dizer... Mas na história... Não na história. Até porque na história, desde o começo é previsto que ele vai ficar com a Lídia, né? Que é o par romântico, que é a velhinha, não a Marisa. A Marisa, assim como em Vale Tudo, desde o começo a gente sabe que o Afonso vai ficar com a Solange, não com a Fátima. É o mesmo triângulo, praticamente. Agora, o que eu quis dizer é no sentido dos atores mesmo. Por exemplo, assim como o Fábio e Lucélia faziam um par romântico em muitos trabalhos, o Lauro fez par romântico com a Lídia. Em Dancing Days, Os Gigantes. Depois foi irmão dela em Vara Comigo, e com a Glória ele fez Dancing Days, Louco Amor, Direito de Amar. Então eram pares constantes daqueles momentos, que eram pares jovens, que combinava, né? Que, por exemplo, não combinaria um par romântico naquele momento de Lauro com Sura Berdichevsky, não tem nada a ver. Embora as idades fossem as mesmas, mas não tinha a ver. Ou então, sei lá, Lídia Bronde com Eduardo Tornaghi, também não casa. Então essa coisa dos pares é interessante. E falando nisso, né, já que a gente falou dos jovens, Dancing Days teve esse mérito de lançar, né, uma nova geração de atores jovens para a Globo. Então Lídia Bronde, Lauro Corona, Sura Berdichevsky, Sura, Tornaghi. O Tornaghi já havia feito. Mas ainda assim ele tava deslanchando, né? Sim. E tem também a Suzana Queiroz, que naquele momento fez algumas novelas, era uma nova safra, né? Quem mais tem de jovem? Osmar de Matos, que depois morreu logo, né? Morreu depois. Muito jovem, tragicamente.
Mas enquanto o Dancing Days lançou... Água Viva. Desculpa, a Água Viva lançou a Maria Padilha, aquela personagem que servia apenas de orelha para Fernando Eiras, né? Fernando Eiras já havia feito Sinal de Alerta e Pai Herói. Mas era aquele núcleo jovem. O próprio Jorge Fernando... Já havia feito Pai Herói, ali, papel com grande destaque. Não tinha muitos lançamentos. Mas até Medina, né? A primeira novela da Medina não era jovem, é um lançamento de uma pessoa madura. Né? Então, Dancing Days e Água Viva tem essas semelhanças e diferenças, né? Agora, quanto à barriga... Nossa! Porque Dancing Days é uma barriga, né? Obviamente que a gente sabe que o Gilberto Braga escrevia sozinho Dancing Days, tanto que ele já sempre fala disso, né? Foi traumatizante para ele. E chegou um momento que ele estava preparado para escrever a novela até aquele momento que a Júlia volta da Europa. Depois ele não sabia mais para onde ir. E de fato ele se perde. Por isso que a barriga ficou muito evidente. No caso de Água Viva, você no caso de Água Viva, a barriga é por outro motivo. Enquanto que em Dancing Days o Gilberto escreveu sozinho e se viu perdido em seu próprio roteiro, para evitar que isso acontecesse em Água Viva, ele pediu um colaborador. Era a primeira vez que um autor de novelas trazia para si a figura do colaborador, que é aquela pessoa que, exatamente como o próprio nome fala, colabora com ele no texto, na roteirização da novela. No caso, o colaborador era o Manuel Carlos. Olha aqui. Calma, já chego lá. Era o Manuel Carlos, que havia escrito 2 novelas no horário das 6, 2 novelas muito bem recebidas, Maria e as Sucessores, exibidas em 71 e 79. Roteirizou vários episódios de Uma Mulher, era um dos autores de Uma Mulher. E estava pela primeira vez escrevendo para o horário nobre da Globo, né? No caso, auxiliando o Gilberto Braga. E logo depois, em seguida, ele então estreou como autor solo no horário nobre com Baila Comigo. Que a gente já comentou aqui num outro vídeo, quem não viu, veja. Aí, ao mesmo tempo em que o Manuel Carlos ele veio com essa função de auxiliar o Gilberto Braga para evitar que houvesse a barriga, nós nos deflagramos com um outro problema, que é o texto do Manuel Carlos. Eu não estou criticando o texto do Manuel Carlos, o texto do Manuel Carlos é maravilhoso. Só que ele tem essa questão dos textos muito longos, né? Que no jargão novelístico a gente chama de bifão, né? Que são páginas e páginas de texto que o ator tem que falar sem haver edição naquele momento. Então o tiro saiu pela culatra, né? Eles chamaram o Manuel Carlos para evitar a barriga e aí é que a barriga veio. Na verdade, é uma barriga assim... eu vou ser bem sincero para você, não era uma barriga que me incomodava tanto quanto a barriga de Dancing Days. Mas aí estou eu defendendo Água Viva. Eu acho que a barriga de Água Viva me incomodou muito, tanto que eu, quando estava assistindo a novela no Canal Viva, chegou um momento da metade da novela pro final que eu usava a novela como rádio. Eu deixava lá e ficava no computador. Era uma radionovela. Porque eu não queria mais ficar vendo. Já a Dancing Days, não, eu tenho um verdadeiro fascínio, então eu quero ver a imagem e o som ao mesmo tempo. Então, mesmo a fase barriguenta de Dancing Days me fascina. Já a de Água Viva, eu me afastei um pouco. A de Água Viva eu gosto do texto do Manuel Carlos, né? Eu acho que tem personagens muito, muito interessantes. Por exemplo, o casal Edir e Márcia, que muita gente achava chato. Eu gostava do casal Edir e Márcia, eu gostava do Edir, daquela figura, como eu posso dizer, o Edir era um cara idealista, né? Um cara que defende... Um professor universitário que defende a vida mais simples, que era um contraponto com a sogra dele, que é a Lourdes Mesquita, que era uma revista. Não, e com a própria esposa, que depois revela uma figura mais assim, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter minha vida. Que a esposa, ela como na época, 1980, o feminismo estava muito em voga, a Márcia era, de certa forma, a personagem da Natália do Vale, mulher do Edir, a Márcia era uma mulher que... Ela era uma personagem que representava a mulher que vai à luta e que vence pelo próprio esforço. Tanto que a Márcia começa a trabalhar com o que a mãe dela fazia, que era promover eventos e festas, e ela acaba suplantando a própria mãe, né? Ela acaba roubando os clientes da mãe. A mãe fica muito chateada com isso. Mas enfim, o fato é que ambas as novelas, então, vale a pena dizer que assim, quando tem essa rixa das duas novelas, as pessoas, mas Dancing Days tem barriga, mas Água Viva também tem, né, gente? A gente tá falando, Água Viva foi um roteiro que fluiu. Não, se a gente for falar de uma novela do Gilberto que foi assim, foi Vale Tudo, que aí não tem barriga mesmo. Que aí Vale Tudo é a novela perfeita. Mais bem acabada, o roteiro é perfeito. Todas da história. Tem um dia no capítulo que você vai falar, caiu na barriga. Então, não dá.
Mas enfim, uma coisa que eu queria falar também, que eu acho interessante no trabalho do Gilberto, principalmente no Gilberto. No caso do Manuel Carlos, acho que ele não tem tanto essa inspiração cinematográfica, né? Não Já se vê. o Gilberto, que é muito cinéfilo, fica evidente as referências dele. Então, tanto em Descendência quanto Água Viva, ele vai se inspirando. Ele busca inspiração em em filmes, em peças, em romances. principalmente do Sidney Sheldon, mas no caso do cinema, principalmente os grandes clássicos de Hollywood, né, dos anos de ouro, né, anos 40, 50, 60. Então tem muita coisa que aparece. Por exemplo, em Dancing Days, aquele pedaço que é um tanto quanto chato também, que é a Neide, a governanta, chantageando Franklin com a tal da carta, né? Isso. Ela é a governanta que quer que mantenha a memória da mulher morta, que é a Serena, que já morreu. Esse trecho é completamente inspirado no Rebecca, a Mulher Inesquecível, que é um filme do Hitchcock, né? Que por sua vez tinha sido adaptado de um romance da autora Daphne du Maurier, que foi acusada, essa Daphne du Maurier foi acusada de plagiar a Carolina Nabuco, que deu origem à sucessora. Que é a autora da caso, sucessora. Né? Ou seja, então tem isso tudo. Mas então ele dá uma chupada nessa coisa do Rebecca. Outra coisa de Dancing Days, que é muito cinematográfico, que ele puxa, é a cena final, né? Na verdade, não só a cena final, mas toda a rivalidade da Júlia com a Yolanda, disputando o amor da Marisa e também até medindo uma com a outra o sucesso de cada uma, né? Sou uma mulher bem-sucedida, você não é. Isso é inspirado muito num filme chamado Momento de Decisão, que é um filme de 77, onde a Shirley MacLaine e a Anne Bancroft fazem papéis bem parecidos, até não eram irmãs, né? Elas eram antigas amigas de adolescência que eram estudantes de balé. Uma delas, que é a MacLaine, se casa e tem filhos, e a outra, que é a Bancroft, vai embora e vira uma super estrela do balé mundial. Aí elas rivalizam? Elas rivalizam. Anos depois elas se reencontram. A MacLaine tem uma filha adolescente, exatamente como a Marisa, que quer ser bailarina. Então essa filha vai passar pro lado da outra, que é a grande bailarina em quem ela se espera. Então tem essa rivalidade das duas pelo amor daquela adolescente. E no final elas têm uma briga física, né, no final do filme, onde elas se estapeiam, se pegam aos tapas. Que é a cena final de Dancing Days. Que é a cena final de Dancing Days. Então na época do Dancing Days, quando essa cena foi ao ar, da briga da Júlia e da Yolanda no último capítulo, foi muito falado, né? Foi obviamente inspirado no Momento de Decisão, que era um filme recente, que todo mundo lembrava. Hoje esse filme tá meio esquecido, né? Inclusive é um filme que foi indicado a 10 Oscars e não levou nenhum. É um desses filmes que foi muitas indicações e sai de mãos abanando, né? Mas é um filme bem interessante. E falando da briga da Yolanda em Dancing Days, a Água Viva também tem uma briga muito famosa, que é tipo uma das sequências mais lembradas da novela, né? Que depois o Gilberto Braga usou de novo. Recriou, Exatamente, que é a briga da Lígia com a Falciane, né? Com a amiga falsa dela, a Selma. No banheiro de uma casa de shows, se eu não me engano, acho que era Canecão, era um show da Maria Bethânia, e a Lígia então paga a mulher que toma conta do banheiro para que não permita que ninguém entre no banheiro enquanto elas estão lá. A Lígia entra e solta o cacete na Selma. Essa cena é famosíssima. Que a cena é famosa, que o Gilberto refez. Em Celebridade, 23 anos depois, é uma cena bem parecida, né? Quando a Maria Clara Diniz faz a mesma coisa. A cena é igual, a mesma cena. Como é que chamava o lugar, a casa de shows da Celebridade? Gente, não era Sobradinho. Sobradinho não era Sobradinho. Sobradinho é quando ela abre o negócio. Eu não vou lembrar. É uma outra casa de shows do Lineu Vasconcelos. Da Maria Clara. Sei lá, era uma casa de shows onde tudo acontecia. Isso. Aí ela tranca lá e ela paga pra alguém, sei lá, e ela espanca a Laura, né? Personagem da Cláudia Abreu. E aliás com muito mais violência do que a Lígia. Outros takes então é uma coisa briga, né? Mas é muito engraçado as falas as falas da Lígia. Você tocou no meu nome. E a Selma assim, você tá louca, Lígia, para! Você tocou no meu nome, você vai apanhar. Essas brigas de mulheres, catfight, né, que a gente fala. Na verdade o Gilberto inaugurou com Dancing Days, depois Água Viva, e aí eu não lembro de... inaugurou em Dancing Days, mas eu não lembro de outras... Antes, eu acho que não. Você vê semelhança entre a Lígia e personagens de Sidney Sheldon, por exemplo? Sim, total, porque as mulheres do Sidney Sheldon também são assim, são arrivistas, se casam por dinheiro, ou porque elas querem subir de vida, ou muitas vezes porque querem se vingar de algum homem. E elas usam o poder da beleza, da sedução, são sensuais. Como é a Lígia. Por falar em Sidney Sheldon, em romance policial, que no caso do Sidney Sheldon, sim. O Gilberto Braga, em Água Viva, ele inaugura
o primeiro Quem Matou de suas novelas, né? Ele inaugura o primeiro Quem Matou, é ótimo. Ele dá início a uma série de Quem Matou que ele viria a repetir várias vezes verdade. em sua obra. O Quem Matou Miguel Fragonard foi o primeiro das novelas dele. Né? Inspirado talvez um pouco no Quem Matou Salomão Ayala. Que, tinha sido que havia sido um sucesso dois anos antes. E aí virou como você falou, quase toda a novela do Gilberto, a partir daí vai ter um Quem Matou. Vai ter um Quem Matou, quase todas. Corpo a Corpo acho que não tem. Não, eu acho que a próxima seria Vale Tudo. Dono do Mundo tem, Quem Matou o William. Tem, o personagem do Antônio Calone. Depois a gente vai ter isso em Força de um Desejo, em Labirinto, em Celebridade, aí Parece Tropical, todas. Aí ele abre as pernas definitivamente. Mas eu só queria falar mais uma última coisa sobre os personagens da novela. Eu esqueci de falar da Yolanda, que é uma personagem que eu gosto muito, da Jona Fon, que, pra quem não sabe, ela não ia fazer esse papel, era a Norma Bengel que ia fazer, né? Chegou a gravar. Aliás, tem uma famosa cena, né? Um erro de edição, que a gente vê a Norma Bengel deixando a Marisa na escola de sapateado. Mas a Jona Fon se consagrou também com esse papel da Yolanda. Ela ia fazer o papel da Neide, né? Da governadora Franco. Bem ruim, né? Que era um papel ruim. Ela foi alçada para Yolanda e a Regina Viana entrou então para fazer a Neide. Eu gosto muito da Yolanda, é uma personagem maravilhosa, interessante, é uma vilã que se redime, né? No final, que ela vira se modifica, né? Ela não termina castigada porque ela se regenera, né? É bem interessante essa personagem também, eu gosto da curva dramática da Yolanda. Mas enfim, faltou falar de uma coisa muito importante dessas duas novelas que a gente não pode evitar, que são os modismos, né? As duas foram... O que essas novelas mexeram com a cabeça do público, né? No que elas influenciaram o público. No caso de assim, eu não tenho nem como defender a Água Viva, né? Porque no caso de Dancing Days é muito mais notório, que é mais forte, que são as discotecas, né? As modas que Dancing Days trouxe foi muito avassalador. Muito avassalador, porque com discoteca vem as roupas, né? Então é muita coisa que vem junto. E gerou uma série de subprodutos, né? Da discoteca. Então as roupas para você usar na discoteca, né? A sandália de salto com a meia de lurex, que a gente vê inclusive aqui nas capas, a gente já falou das trilhas também. Então as famosas meinhas de lurex que a personagem da Júlia usa, que a Alzira também usa no momento, né? Então toda a moda de figurino das discotecas, né, nesse final dos anos 70 foi muito forte em Dancing Days, né? E a novela gerou outros produtos, tinha água de colônia, Dancing Days, muito bom. Tinha a boneca Peppa, que não fazia sentido na novela. Aqui entre nós é um saco essa boneca, a parte da boneca, sinceramente. Adoro a Pepita na novela fazendo a Carminha, mas quando ela começa a conversar com a boneca... Não tem nada a ver, aliás, não tem nada a ver nem com o perfil da Carminha. A boneca é uma coisa tão gratuita dentro da novela que você fica pensando... Aquela boneca realmente... Mas se fosse a boneca de quem poderia ser a boneca da Inês? Não, a Inês não. Não, quem ia ter boneca? Ninguém tinha boneca. Nem a Marisa e nem a Verinha, tão pouco, né? A Leila, talvez. A Leila, talvez, porque a Leila era mais infantil, né? Mas enfim, Dancing Days gerou muitas modas. Na época teve uma revista publicada pela Rio Gráfica Editora, que era publicada acho que mensalmente ou semanalmente, com modismos de discoteca e bastidores da novela, foi uma revista que existiu. E sobre as discotecas, o que eu acho mais interessante de tudo, que é uma coisa que eu vi, um vídeo seu que você gravou sobre Dancing Days com o DJ Mauro Borges. Já falecido Mauro Borges. Algo que ele comentou, que eu sempre pensei nisso. Que até a década de 70, ou mesmo até meados dos anos 80, os modismos de fora, eles chegavam com defasagem no Brasil, eles chegavam muito atrasados. Então, por exemplo, Dancing Days é de 1978 e popularizou as discotecas Brasil afora. No entanto, a discoteca que serviu como inspiração para Dancing Days, além do filme Embalos de Sábado à Noite, era a discoteca que o Nelson Motta havia lançado 2 anos antes, em 1976, no Rio de Janeiro. Então, assim, o auge das discotecas no Brasil, vamos dizer que foi com a novela, porque a novela popularizou as discotecas. Só que, no entanto, lá fora, nos Estados Unidos e na Europa, em 1978, a discoteca já começava a perder fôlego, né? Ela já havia passado pelo seu auge. Exatamente. Tanto que lá fora já existia um movimento dos haters de discoteca, que era o Disco Sucks. Eles queimavam, explodiam discos de vinil de discoteca em grandes estádios. Isso aconteceu em 78 e 79. Eles queriam a morte da discoteca. Se tivesse havido o Disco Sucks no Brasil, teria sido em 81, 82. Né? Máximo 82. Porque foi tudo depois. Porque você falou, na época tudo chegava atrasado, principalmente coisas vindas de fora. Né? Então assim, a gente pensa que a Dancing Days remete às discotecas. Lógico que remete. Só que
assim, mundialmente falando, ela já não estava nessa bola toda quando explodiu o Dancing Days. O próprio filme Embalo Sábado à Noite, embora ele seja classificado como um filme de 77, ele estreou nos cinemas americanos em dezembro de 77. Ou seja, na verdade, a avalanche desse filme mundo afora foi em 78 mesmo. Então, lá fora também, esse filme quando estreou, embora as massas foram assistir, mas os culturetes de plantão já odiavam, já queriam a morte daquilo. É aquela coisa, a discoteca nasceu, na verdade, em Nova York, em 74, 75, e era uma coisa de submundo, de gueto, né? Era um movimento da cultura gay, da cultura negra, né? Das periferias de Nova York, dos italo-americanos. Então o que acontece? Dos latinos, começa com uma coisa de gueto, e quando ela vai pro mainstream, aquilo já tá velho, como toda moda, né? Quando a sua mãe tá assistindo aquilo, é porque aquilo já, entendeu? Já é mainstream. Sua mãe está começando a gostar. Quando a sua avó tá no Facebook, né? O negócio já foi. É assim que acontece, não é nada contra as avós e as mães, mas é um assim, termômetro, né? É inegável que a trilha sonora internacional de Dancing Days lançou vários hits, né? Músicas que fizeram muito sucesso. E você gosta bastante das trilhas, né? Eu amo as trilhas de Dancing Days, embora eu gosto também, acho muito boas as duas trilhas. São maravilhosas. Porém, como eu sou defensor de Água Viva, vai lá. Eu gosto mais das trilhas de Água Viva. Eu acho a trilha nacional de Água Viva um primor nas músicas. Inclusive, foi a primeira trilha em que o Gilberto Braga palpitou na seleção. Na seleção. Ele não conseguiu fazer isso com Dancing Days. Ele conseguiu indicar algumas músicas na trilha nacional do Dancing Days, mas em Água Viva não. Tem muito do dedo dele aqui na trilha. É visível. Né? Gilberto. E a partir de então, depois de Água Viva, ele palpitou em todas as trilhas nacionais das novelas dele. E eu gosto, inclusive, da trilha internacional de Água Viva, que tem também aquelas músicas remanescentes de discoteca, né? Como ainda de ISO, que no Brasil virou o tema do Aécio. De Aécio. E depois essa música teve uma versão em português, em 83, chamada DISCO. Existe, né? Pra quem quiser procurar, pode procurar. Mas tem também uma música que eu amo, que quando eu tocava na novela eu gostava muito, que era o Cruising, Smokey Robinson, que era o tema romântico de Janete Marques. Sabe qual que eu gosto? Eu gosto muito da Carly Simon, tá? Carly Simon, Just Like You Do, que é o tema da Lígia com Miguel, especificamente. Eu gosto muito dessa música. E eu gosto de Sheets também, que é o tema do Nelson, do Barry Manilow. Eu gosto do Baby I'm Leaving. Cadê? Baby, do Styx. Que era da Márcia e do Edir. Exato. Márcia e Edir. Tá vendo como essa música é melhor? Não, é melhor. A verdade é que eu acho que essas duas trilhas são muito boas. Nesse caso, eu acho que meio que empata. Exato. Mas é que eu tenho uma coisa, um afeto maior pro Dancing Days. Uma relação de memória afetiva. Né? E é claro, junto com as novelas de sucesso, são lançados na época ou posteriormente as versões romanceadas da novela, né? No caso de Água Viva, teve um caso bastante raro entre as novelas, que é, ao final da novela, lançar o romance Água Viva, que no caso quem escreveu foi a Leonor Baceres, que era jornalista, amiga de Gilberto Braga, que a partir da novela seguinte dele, Brilhante, passou a ser colaboradora de Gilberto em suas novelas. Então depois a partir de Brilhante, a Leonor colaborou em todas as novelas de Gilberto, até a morte dela, ela celebridade. E depois do romance Água Viva, depois de 1980, por volta de 85, a Rio Gráfica Editora lançou essa coleção aqui, Grandes Telenovelas, que são livretos, né, em papel jornal. Que vinham no sabão em pó Omo. Isso, que você comprava no supermercado. Cada caixa vinha uma revistinha. São 12 novelas, sendo que tem 3 do Gilberto, né? Dancing Days, Água Viva e tem Louco Amor também. Tem Louco Amor também. Então tem várias, essa coleção marcou época. Hoje é relativamente fácil achar. Nossa, as suas estão intactas, hein? Não, né, querido? Que inveja. As minhas já estão completamente desfocadas. Houve outras coleções depois, acho que em 1987 teve uma outra coleção que também saiu Dancing Days, né? Mas acho que não saiu agora. Saiu Água Viva também, eu acho. Água Viva também, a capa é azul. Eu acho que sim. Mas enfim, só para encerrar, eu queria falar uma coisa explicar minha memória afetiva com Dancing Days, afetiva, para as pessoas entenderem essa paixão, essa obsessão fatal. O que aconteceu foi o seguinte: quando a novela Dancing Days passou a primeira vez, às 8 da noite, eu tinha 3 anos de idade. E a minha família morava na casa da minha avó. Eu lembro da gente assistindo Dancing Days, eu tenho flashes dessa época de ver Dancing Days. Depois a novela reprisou em 82, no horário das 10 da noite. Isso.
Aí eu já estava um pouquinho maior, tinha uns 6, 7 anos, mas eu era fascinado e assistia, né, também. E depois, em 2001, eu acabei indo para Portugal, né, para Lisboa, só para pegar as fitas de Dancing Dance, porque a novela tinha sido exibida no GNT português. Isso é obsessão, gente. E um amigo nosso, Hugo Pitada, que deve estar nos assistindo agora, Com certeza ele está. ele gravou a novela inteira em fitas de vídeo, porque não existia DVD ainda. Então eu fui para Portugal pegar as fitas só para ter o prazer de assistir Dancing Dance na íntegra. Então isso E aconteceu. uma pessoa atravessa o oceano, Atravessei o né? oceano. Prioridades. Hashtag prioridades. Só para pegar as fitas de Dancing Dance. Depois, quando a novela passou no Canal Vivo, eu assisti de novo, lógico, e também assisti a versão que foi lançada em DVD. Ou seja, é uma novela que eu sempre vou querer rever. Espero que eu consiga, né? Talvez na minha lápide, quando eu morrer, eu vou querer ser enterrado com as fitas, os DVDs de Dancing Days. Quem sabe eu consigo assistir mais um pouco. Deixa para os seus filhos. Filhos? O que é isso? Pessoal, esse foi o confronto. Dancing Days e esse confronto, na realidade, não tem nem vencedor nem perdedor, né? Porque se tratam de duas novelas que são clássicos da teledramaturgia, duas novelas amadas pelo público e inegável, duas novelas de grande sucesso e bastante importantes para a TV brasileira. É, e sempre terão essa importância, nada vai apagar isso, né? Exatamente. Bom, Beijo, e você, pessoal. quais são as suas preferidas? Coloca aqui nos comentários quem prefere. Vamos ver dos comentaristas vamos qual ver. novela ganha. Quem Vamos prefere ver. mais Água Viva ou Dancing Days? Vamos ver. Beijo e até o próximo Até. vídeo. Tchau, tchau.